Amém. Vou tentar. Quero pedir perdão para vocês, eu estou um pouco rouca. Quem trabalha em escola sabe, a gente vive uma inconstância, porque as crianças acabam ficando doentes, a gente acaba ficando doente também. Mas o Senhor é acima de todas as coisas, amém? Eu creio que até o final dessa palavra minha voz vai ter voltado. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia, seu celular, seu iPad, seu iPhone, em Isaías 43, versículo 18 e 19. Quando eu fiquei sabendo que ia ministrar nessa manhã, eu fiquei pensando, a gente sempre fica meditando e pensando que o Senhor quer falar com a igreja, e o Senhor me deu um sonho que eu estava ministrando essa palavra. E eu fiquei por muito obrigada, filha. Oi, gente, eu sempre estou borrada. E o Senhor me deu um sonho com essa mensagem. E eu espero que o Senhor fale com vocês na medida que Ele falou comigo. Mas eu tenho mais uma coisa para dizer para vocês. Se ninguém quiser receber essa palavra vai ser para mim, amém? Então, Jesus vai pregar para mim nessa manhã. Se Ele quiser, Ele pode pregar para você. E se você quiser receber, você também pode receber. Mas eu tenho certeza que essa palavra é para mim nessa manhã. Então, a palavra do Senhor diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Versículo 19. Eis que eu faço uma coisa nova. Queridos, quando Deus fala, eis que eu faço uma coisa nova, é uma promessa. Se é uma promessa, vai se cumprir. Eu acho que você não entendeu. Quando Deus fala, eis que eu faço uma coisa nova, é uma promessa. Se é uma promessa, vai se cumprir. Eu aprendi algo que quando você lê um texto e uma parte do texto salta para o seu coração ou para o meu coração, esse texto, esse trecho é para mim. Então, quando você toma posse disso verdadeiramente, essa palavra é para você. Então, eis que faço uma coisa nova. Agora, mesmo ela está saindo à luz, será que vocês não o percebem? Eis que porei caminho no deserto, rio nos lugares áridos. Amém? Essa palavra diz, eis que porei um caminho no deserto e rios em lugares áridos. Eu não sei como você chegou nessa manhã, mas eu tenho certeza de que o Senhor está fazendo algo novo. Queridos, recomeçar não é algo bom e não é algo fácil. A minha vida ela foi cercada de recomeços. E eu não sei se alguém aqui já teve essa sensação, mas eu, por muitas vezes, já tive essa sensação. Quando nós pensamos assim, eu estou cansado de recomeçar. Toda hora é um recomeço. Eu estou cansado de recomeçar. A gente tem aquela sensação de que tudo está indo bem, você já avançou o suficiente, você já chegou aonde você mais ou menos queria chegar. Não sei se você já teve aquela sensação de assim, agora vai começar, agora eu vou começar a viver, agora eu vou começar a ir, agora eu vou começar a caminhar, e de repente, você tem que começar de novo. De repente, você tem que voltar e começar do início. E é como aquele arqueiro que pega a flecha e quando a flecha está montada, ele tem que puxar a flecha para trás. E aí você está pensando assim, meu Deus, eu estou caminhando para trás novamente. Eu estava avançando e de repente eu estou indo para trás novamente, mas você está na mão desse arqueiro que está puxando a flecha. Ele está puxando essa flecha
para que uma hora, no tempo certo, seja solto. E aquela flecha avance para o lugar do alvo. E isso, normalmente, racionalmente, é muito fácil de entender. Deus está me levando para trás para me levar para frente. É algo fácil de você entender. Só que como você fala isso para suas emoções? Como você fala isso para o seu coração? Queridos, eu sou melancólica. Cada vez que Deus me puxa para trás, eu falo, Deus, eu não quero. Eu não consigo entender tantas vezes. E aí é nessa hora que você fica por um fio. É nessa hora que você fala assim, agora já deu, Jesus. Daqui eu não consigo mais. E aí Deus puxa mais um pouco. Estica mais um pouco. E quando você acha que não dá para ir mais para trás, aí dá. Aí estica mais um pouquinho. Mas, queridos, nós temos uma promessa. A promessa é: eu estou fazendo algo novo. Começar algo novo significa que você está desimpedido para uma conquista. Começar algo novo quer dizer, a partir de agora, você pode viver o que você ainda não viveu. Você está pronto para realizar e conquistar o que nunca conquistou. Não é um novo começo querendo a mente que ainda estava escravizada. Mas é um novo começo, se esquecendo do que foi passado, mas indo em direção ao alvo, indo em direção a algo novo. A neurociência fala que é impossível alguém se esquecer de algo que foi marcante em sua vida, que foi um trauma ou algo que marcou a sua história, é impossível. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele fala que Ele vai apagar da nossa memória tudo aquilo que não vinha dEle, ou tudo aquilo que foi pressão, ou tudo aquilo que foi medo. Em Números 11, Deus diz a Israel: eu vou apagar da tua memória tudo que oprimiu você no passado. Então hoje nós temos a oportunidade de ficar ou com a neurociência ou com a palavra do nosso Deus. E nós vemos que isso é uma verdade, porque até hoje no Shabat, Israel não se lembra do tempo que foi oprimido. Eles não podem falar do tempo que foram oprimidos. Eles podem falar do processo. Eles podem falar da conquista. Eles podem falar do que o Senhor fez, mas eles não falam do que eles oprimiu. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. Então existe uma necessidade de nós entendermos e crermos nisso. O Senhor está apagando da minha memória aquilo que me oprimiu, aquilo que foi dor. Porque todo processo tem dor, mas todo destino traz cura. Queridos, todo processo é doloroso, todo processo nos marca e nos machuca, mas todo destino te cura. É como uma mulher em dores de parto. A mulher, quando está parindo, ela está gritando, ela está chorando, ela está dizendo: eu não quero mais. O que é isso? Que dor é essa? Mas de repente o bebê nasce. E quando nasce, ela olha para o rostinho do bebê e as dores do parto ela já não se lembra mais. Isso é provado cientificamente que acontece para que as mulheres continuem a gerar. Mas eu quero dizer que isso não é científico, isso é o próprio Deus dizendo: eu faço você se esquecer das dores, eu faço você se esquecer das marcas, eu faço você se esquecer daquilo que te feriu. Eu faço você se esquecer.
Quando o bebê nasce, as dores se vão. Eu quero te dizer, eu não sei como você chegou aqui, mas vai nascer. O propósito vai nascer. O processo dói, mas o destino cura. Deus sempre insistiu em recomeços. Deus sempre insistiu em fazer algo novo através do seu povo. Deus sempre insistiu em fazer uma nova história em cada homem da Bíblia, em cada mulher, em cada pessoa que colocou o seu coração diante de Deus. Deus sempre insistiu em fazê-los recomeçar. E eu quero dizer que Deus fala nessa palavra que Ele colocaria caminho no deserto e rios em lugares áridos. Essa palavra não diz, eu vou te tirar do deserto agora. Mas essa palavra diz, no seu deserto, eu vou colocar um oásis. No seu deserto, eu vou colocar um oásis. Você pode perguntar, pastora, mas o que significa deserto? O que é um deserto? Deserto, às vezes, é palavra de crente. Crente gosta de falar de deserto. Eu estou passando por um deserto, eu estou passando... Mas deserto, na linguagem espiritual, simboliza tudo aquilo que é desafio e que deixa a nossa alma agitada. Você já teve essa sensação de alma agitada? Aquela inquietação no espírito, aquilo que você não está entendendo, você está sendo apertado, moído, e você muitas vezes não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. É nessa hora. O deserto te tira as perspectivas de solução. Todo ser humano passa por um deserto particular em seu deserto existencial. Toda borboleta precisa de um casulo para se tornar borboleta. Todos nós precisamos de um tempo guardados, colocados ali diante dos pés de Jesus, para que venha nascer um novo tempo. Essa semana eu estava conversando com a Carol e ela estava me falando algumas coisas. As meninas fizeram um chá de meninas, não sei quem viu, na quinta-feira, e a gente estava conversando um pouco sobre isso. E ela falou, às vezes eu me sinto aqui sem ninguém e tudo. E eu comecei a falar, Carol, às vezes Deus precisa nos colocar de volta dentro de um ventre espiritual. Assim como ele diz para Nicodemos, você precisa nascer de novo, e aí Deus coloca você de novo num ventre, e naquele ventre parece que você você está sozinho, parece que não tem ninguém, parece que ninguém vai chegar, ninguém vai te ajudar, mas você está num ventre espiritual, pronto para nascer para um novo propósito. Quando um artista, um escultor, ele vai fazer uma grande obra de arte, por um tempo ele cobre essa obra de arte. Ele está moldando e por um tempo ele cobre essa obra de arte. Porque não é o tempo dela aparecer. A obra ainda não está completa. Ela precisa estar escondida porque ainda não é o tempo dela aparecer. Mas, queridos, quando a obra está completa, todos querem ir para ver aquela linda obra. Você já pensou que Mona Lisa foi assim? Um dia, Leonardo da Vinci estava pintando ela e ela ainda era uma obra inacabada. Mas já se passaram anos e anos e anos e anos. E ainda hoje tem gente que vai no museu tirar uma foto a não sei quantos quilômetros de distância para ver aquela obra. Queridos, Deus quer usar a sua vida para mostrar a obra dele. Deus quer usar a sua vida para mostrar a obra que ele tem feito em nós.
a obra que Ele tem feito em você. Esse texto nos fala que Deus não tirou o povo do deserto, mas transformou o deserto. Todo deserto que nós estamos e que nós precisamos passar, existe um oásis. Essa é a promessa de Deus. Mas não podemos esquecer que o deserto, ele é uma passagem. Muita gente fica confortável com oásis. Eu estou passando por um deserto, mas aqui tem água fresca. Eu estou passando por um deserto, mas aqui está gostoso. Eu estou passando por um deserto, mas o Senhor tem mandado maná. Será que aqui não é o meu lugar? Será que aqui eu não consigo ficar? Será que não é um oásis bom para mim? Mas eu quero te dizer que Deus quer te tirar desse oásis simples para te levar para a terra da promessa. Para o destino final, para o lugar do recomeço, para onde você não esperava chegar. Deus quer nos levar para outro nível. A palavra do Senhor em Eclesiastes diz que nós temos tudo o que precisamos dentro de nós. A eternidade está dentro de nós. E muitas vezes você continua nesse processo e nesse deserto porque você está procurando em coisas dessa terra. Você está procurando saciar a sua alma em elementos que te tragam conforto momentâneo. Mas o Senhor está falando, você precisa entender que o que você precisa não está fora, está dentro de você. O reino de Deus não está fora. O que as pessoas não entendiam da pregação de Jesus é que Ele não acabaria com os romanos, Ele não destruiria Roma. Ele estava falando de um reino que não era físico, mas era um reino espiritual. Às vezes você está aqui, queridos, pensando assim, quando o Senhor vai mudar a minha história física? Mas eu quero te dizer que Deus sim vai mudar a sua história física, mas Deus quer primeiro mudar a sua história dentro de você. Primeiro é dentro, depois é fora. Primeiro é aquilo que está dentro, depois o Senhor começa a fazer com aquilo que está fora. Nós precisamos ter a certeza disso, mas existe uma bênção no deserto. A bênção do deserto é: eu não te deixarei. Queridos, não importa qual deserto eu passei, não importa qual deserto eu tive que lutar, eu tive que chorar, mas eu tenho certeza que em todos eles eu não estava sozinha. Em cada um deles, o Senhor estava comigo. Só que o deserto, ele tem um tamanho. Você quer saber o tamanho do deserto? O tamanho do deserto é o tamanho da nossa boca. Olha para o seu irmão e fala assim, o tamanho do deserto é o tamanho da sua boca. O tamanho do deserto, ele é o tamanho da nossa boca. A Bíblia fala que por causa da murmuração, o povo foi retido no deserto. Por causa da murmuração, o povo foi retido no deserto. Mas quando nós atraímos um estilo de vida de louvor e adoração, nós somos levados para um outro nível, para uma outra dimensão. O louvor, ele faz com que você viva a arte de viver o invisível. Sabe por quê? Porque você está passando por um dia terrível. Não sei se você já teve essa experiência. Eu tive, sexta-feira. Você está passando por um dia terrível. Você está passando por um dia que você fala, esse dia eu não vou passar. E aí você começa um louvor. Ô, gente, eu estou rouca, não dá para cantar, mas você começa um louvor. Vamos aí, meu irmão.
E aí aquilo que você não está vendo, você começa a visualizar. Você começa a falar, a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Você não tem por que mentir, Jesus. Seu coração está pegando fogo. Você está assim, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Eu não tenho dinheiro. Meu Deus, as pessoas estão falando de mim. Meu Deus, aquela pessoa me traiu. Meu Deus, eu amava tanto aquela pessoa e ela me virou as costas. Meu Deus. E aí você começa a cantar. Você está vivendo, não está, meu querido? Você não está vivendo, mas você está vivendo a arte de viver o invisível. Eu criei, por isso eu falei. Pode continuar. Comece a dizer aí no seu lugar que a paz é uma promessa. Deus não vai mentir. Ele não vai mentir. Ele não mentiu até aqui, não é agora que ele vai começar a mentir para você. Então o louvor, ele nos tira dessa posição de murmuração e nos leva a viver o invisível. E nos leva a viver aquilo que nós não vivemos. E nos leva a viver aquilo que era difícil demais. Porque você começa a criar, a co-criar com Deus, aquilo que era invisível. Começa a se tornar real. Existe um rabino que ele fala assim, que a murmuração é uma desonra ao projeto. Toda murmuração desonra o projeto divino. E esse rabino, ele fala mais, ele fala que a murmuração é a halitosa do diabo. Sabe o que é a halitosa? A halitosa é mau hálito. A murmuração é o mau hálito do diabo. A desonra é o mau hálito do diabo. Sabe por quê? Porque quando a pessoa tem mau hálito, ela não sabe que tem mau hálito. Já passou por isso? A Bianca trabalhou comigo, ela sabe, eu tenho um pavor de ter bafo, gente. Pavor de ter bafo. Eu tenho 375 balas, porque eu tenho pavor. Vou contar uma coisa para vocês. Eu conheci uma irmãzinha que ela era bênção demais, gente. Eu amava tanto aquela mulher. Mas toda vez que ela orava por mim, misericórdia. Misericórdia. E eu sempre penso nisso, Jesus, quando eu estiver orando, que ninguém fique com esse mesmo pensamento. Então, a murmuração, ela é a halitosa do diabo, ela é o mau hálito do diabo. A pessoa que está falando não está sentindo, mas todo mundo que está em volta está sentindo o fedor. E aquela murmuração não deixa com que aquela pessoa viva o projeto de Deus, porque ela está desonrando o projeto final. Ela está desonrando aquilo que Deus tem para fazer. Então eu quero te dizer que a murmuração, ela é halitosa, mas o louvor é aquele enxaguante bucal. O louvor é o enxaguante bucal, é aquilo que você vai colocar na sua boca. E vai tirar aquela sensação ruim, aquele amargor na sua língua. Amém? Glória a Deus. Não fica bravo comigo, não. Todos os homens e mulheres de Deus precisaram viver um recomeço. Quem é do reino vai experimentar um recomeço. Ninguém vai ser a mesma coisa para sempre, porque não é esse o propósito do reino e nem é essa a mentalidade do rei. Nem Jesus viveu sempre a mesma coisa. Jesus estava no céu e de repente ele tem que vir para a terra. Ele viveu um novo começo também.
Então não é propósito do reino vivermos sempre a mesma coisa. Não é propósito e não é a mentalidade do rei que vivemos todos os dias a mesma coisa. E eu posso falar que isso para mim é muito difícil. Porque em nome de Jesus, Senhor, não é um decreto. Só estou contando para eles, mas eu tenho muita dificuldade de mudança. Eu tenho pavor de mudar de casa, gente. Eu tenho pavor de mudar de casa. Tenho muita dificuldade de tudo que me tira da minha zona de conforto, de tudo que me tira do ambiente que eu estou acostumada. Eu demoro para me adaptar, eu demoro para viver o novo realmente. Em nome de Jesus, Jesus está mudando isso em mim. Mas é importante nós entendermos que esse é o propósito do reino, porque a palavra de Deus fala que nós seremos como esse vento, que não sabe para onde vem, não sabe para onde vai. E o envio é esse, a colheita é essa. É ir para outros lugares, é viver o que nós nunca vivemos. E aí eu quero te fazer uma pergunta agora. Deus está nos convocando para um tempo de mudança. Qual é o país mais poderoso da Terra? Alguém pode me dizer? Qual é o país, gente, mais poderoso assim, que vocês acham? Pode falar. Estados Unidos? Israel. Queridos, Estados Unidos é uma grande potência mundial, mas os Estados Unidos depende de Israel como mentalidade. Quem domina as forças americanas é Israel. Israel domina toda a parte de elite, de exército do mundo. Então, não é que os Estados Unidos é bonzinho e gosta de Israel para ser bonzinho. Os Estados Unidos têm interesse em Israel porque sabe que o mundo depende de Israel. Só que aí, quando nós vamos começar a estudar sobre Israel e começar a ver, eu te faço outra pergunta: quantas vezes Israel precisou ser destruído e precisou recomeçar? Queridos, quantas vezes Israel foi destruído e precisou recomeçar? Quantas vezes? Jerusalém foi destruída 12 vezes, sitiada 20 vezes, foi capturada 50 vezes. E a gente não quer recomeçar 2 vezes. E a gente não quer começar de novo. Eu vou falar de novo porque quando Deus me perguntou nessa madrugada, Deus me perguntou quantas vezes Israel precisou recomeçar, e eu fui pesquisar no Google, porque eu não sabia essa informação. Fui pesquisar e aí veio essa palavra: Jerusalém foi destruída 12 vezes. Mas, queridos, não é uma destruiçãozinha. É você ser arruinada. A Bíblia fala: você será arruinada, você ficará sobre ruínas. É você estar no chão. Não é você perder R$100 na rua. É você estar no chão, você ser acabado, você ser destruído. 12 vezes, queridos, 12 vezes. Sitiada 20 vezes. Capturada 50 vezes. Queridos, é tempo de recomeçar. Quando Deus vê uma destruição, Deus vê um problema. E quando Deus vê um problema, Deus faz uma equação. Sabe como é o nome da equação de Deus? O nome da equação de Deus é milagre. O nome da equação de Deus é milagre. Deus viu um problema, Deus já está projetando a solução. Eu não sei o problema que você está passando, mas Deus já está projetando a solução. Sabedoria é a arte de resolver problemas. Uma pessoa sábia é aquela pessoa que tem a arte de resolver problemas.
Você já sentou com um sábio? Sentar com um sábio é você trazer um novelo de lã todo bagunçado, todo oprimido, e aquele sábio começar a desenrolar aquele novelo, linha após linha, bem delicadamente. E aí você sai daquela conversa pensando, meu Deus, era tão fácil sair disso, era tão simples, eu tinha tantas dúvidas, estava tão difícil. E de repente se torna fácil, porque sabedoria é a arte de resolver problemas. Sabedoria é a ideia de Deus para o homem, para resolver todos os problemas do mundo. Deus está nos levando a outro nível de sabedoria. Eu acho que você não entendeu. Deus está te levando a outro nível de sabedoria. Moisés precisou passar por todos os processos para conseguir chegar à frente de Faraó e do povo. Ele precisou primeiro aprender a governar a si mesmo, para aí sim poder governar um povo. Moisés precisou aprender a governar a si mesmo, para aí sim aprender a governar um povo. Quando Deus tem o primeiro encontro com Moisés, nós sabemos como foi. Ele estava ali e ele vê uma sarça ardente. Ele vê uma sarça ardente e a Bíblia fala que ele começa a achar aquilo incrível. Se você vai procurar a Bíblia na linguagem de hoje, ontem eu li algumas traduções e a Bíblia na linguagem de hoje tem uma percepção diferente e ela começa a dizer assim, Moisés viu algo incrível. E ele começa a se aproximar daquela sarça. E quando ele chega perto da sarça, Deus fala o quê? Tire as sandálias, porque o lugar que você pisa é santo. E naquela hora Moisés atende, tira as sandálias e entra, mas eu quero que você entenda um pouco sobre isso. Quando Moisés tira a sandália, Deus manda ele tirar as sandálias, na verdade, Deus está fazendo Moisés refletir, porque Moisés entrava no templo do Deus Ra. E no templo do Deus Ra, Moisés tinha que entrar descalço também. Só que existia uma diferença, porque Moisés já pisou descalço em muitos terrenos, mas aquele terreno que Moisés estava pisando não era um terreno comum. Aquele terreno que Moisés pisava era um lugar santo. Moisés foi o único homem, eu não sei se tem mais algum trecho na Bíblia, mas eu acho que não, que diz que existe um céu de bronze e um tapete de ferro. Por que Moisés ele fala isso? Porque ele sabia que quando se entrava no templo do Deus Ra, eles precisavam pisar no ferro quente. E aquele ferro queimava os pés dele, porque ali mostrava, essa pessoa pertence a Ra. Só que aí, depois de alguns anos, Moisés encontra uma sarça ardente e aí ele precisa tirar as sandálias de novo. E algumas pessoas pensam que Deus é como aquela mulher que acabou de limpar a casa e fala, tira a sandália antes de entrar. Mas não tem nada a ver com isso. Deus está falando para Moisés, até lá, até aqueles 5 minutos atrás, você era governado por um Deus. Mas a partir de agora, eu não queimo somente os seus pés. Eu queimo você por inteiro. E aí quando Moisés ele entra, eu acho isso muito engraçado e diferente, porque quando Moisés entra, a Bíblia fala que Moisés abaixava a cabeça para não olhar fixamente para não conseguir ver Deus. Só que esse mesmo Moisés, depois de anos, olha para Deus e fala assim, eu quero te ver. O que mudou? Não mudou fora, mudou dentro. Mudou dentro dele. Ele não se escondia mais. Ele não queria mais uma aproximação distante. Ele conhecia Deus. Ele era amigo de Deus. E agora ele fala, eu não preciso me esconder mais. Eu quero conhecer o meu Senhor.
Eu quero ver. Eu quero ir além. Eu quero te encontrar. Eu quero te ver. Oh, Deus. Quantos querem ver Jesus hoje? Eu quero te ver, Jesus. Eu quero te ver, Jesus. Mas a história não termina aí. Moisés vai, pisa, é marcado. E aí começa uma conversa com Moisés. E aí Deus fala para Moisés: o que tem na sua mão, Moisés? Aí Moisés olha e fala assim: tem um cajado de pastor. Aí Deus olha para aquele cajado e fala assim: joga no chão, Moisés. Aí o que o cajado vira? Uma serpente. E sabe o que é interessante? Porque a Bíblia fala que Moisés foge da serpente. Ele corre. Mas o cajado não era dele. Quantas vezes nós carregamos coisas que nós nem sabemos que era venenoso? Está carregando coisa na sua mão que você nem sabia que era venenoso. Está carregando coisa com você que você nem sabia que era venenoso. E aí Deus olha e fala assim: agora você pega pelo rabo. Queridos, quem já viveu em fazenda... Eu tentei, gente, mas misericórdia. Mas quem já viveu em fazenda sabe como que você pega uma cobra? É pelo rabo ou pela cabeça? É pela cabeça. E por que Deus manda ele pegar pelo rabo? Alguém? Queridos, Deus manda Moisés pegar pelo rabo, porque quem pegava o negócio, esqueci a palavra agora, o cajado de Faraó, era com a cabeça nas mãos de Faraó, a cabeça da serpente. Você pode ver uma foto na internet. A cabeça da serpente era na frente, era em cima, mas Deus estava mostrando para Moisés: quem é o seu cabeça sou eu. Quem vai dominar tudo que tem que ser dominado sou eu. Você não precisa pegar na cabeça, você vai pegar no rabo, porque da cabeça quem cuida sou eu. Quem esmagará a cabeça da serpente é Jesus. Tem gente que quer brigar. Tem gente que quer brigar com o irmão, quer brigar com isso, quer brigar com o ministro, quer brigar com o pastor. Mas eu quero te dizer que não. Quem vai lutar a sua guerra é Deus. Quem vai lutar as suas guerras é o Senhor. E aí, depois disso, Deus pega e fala assim: Moisés, agora, coloca a mão no seu coração. Ele coloca a mão no coração e quando ele tira, o que tem na mão dele? Lepra. Ele se assusta, a mão leprosa. Ele fala: e agora? Deus fala: coloca de novo. Deus tira a lepra. Deus estava mostrando para Moisés: os seus medos, as suas inseguranças, isso daí precisa sair de dentro de você. As suas angústias, as suas intrigas, os seus medos precisam sair de dentro de você. Ele precisa tirar a mão para entender que existia um propósito maior. Ele precisava remover aquela lepra das mãos dele. E aí sim, Deus olha para ele e fala: agora você está pronto. Agora você está pronto para começar aquilo que eu quero que você comece. Deus estava mudando a mentalidade de Moisés. Porque Moisés não podia governar o povo com o sentimento que ele tinha antes. Antes Moisés se via sentado no trono de Faraó. Ele era um dos sucessores. Ele não podia governar o povo daquele jeito, oprimindo o povo. Ele tinha que governar o povo como um libertador. Ele precisava tirar aquela lepra do coração. Não sei se você sabe, mas a lepra, ela é uma enfermidade que ela tira a identidade das pessoas. Até o dia de hoje, se alguém tem lepra, ela ganha um número, não, e ela é tirada o nome, ela ganha um número, porque toda vez que ela vai tomar os remédios, ela pode ir até num postinho, ela vai falar: olha, eu sou um leproso. Aí a pessoa vai perguntar: qual é o seu número? Aí ela vai falar: 5.000, tananã, tananã.
A lepra é uma enfermidade que tira a identidade. Eu quero dizer que muitos aqui podem estar perdendo a sua identidade de filho, de libertador. Mas Deus hoje quer renovar a sua identidade. Moisés, ele não era mais uma pessoa comum. Ele precisou vencer a escravidão, a solidão, para que aí sim ele fosse um libertador. Escravo não liberta outro escravo. Só um homem livre poderia libertar uma multidão. Só um homem livre poderia libertar uma multidão. Ele precisava passar por tudo isso para entender que ele precisava viver um novo começo. Moisés, ele vive 3 novos começos. Ele passa por 3 ciclos de recomeço. O primeiro deles são os 40 anos do Egito, depois os 40 anos escondido, depois os 40 anos guiando o povo no deserto. E é tão incrível que Deus vai no enterro de Moisés. Deus vai no enterro de Moisés e Deus leva ele. Porque aquilo que Deus quer esconder, ninguém vai ver. Mas aquilo que Deus quer mostrar, ninguém vai esconder. O inimigo, ele tenta nos ferir porque ele sabe que existe um propósito em nós. E que se nós estivermos feridos, nós não avançaremos ao propósito. Quando você está ferido, você não avança ao seu propósito. Existe uma palavra em hebraico que se fala chamé. Chamé é um convite a um novo começo. Essa manhã é um chamé de Deus para nós. É um convite de Deus a recomeçar. Tem muita gente que assina o seu final. Tem muita gente que tem certeza que é o nosso final, mas na verdade, meu querido, é só seu recomeço. Tem muita gente assinando e falando, não passa de 3 meses, não passa de 6 meses, não passa de 1 ano, da amanhã, daqui 2 dias. Eu quero te dizer, se estão assinando o seu final, não é o seu final, é o seu recomeço. A vida é um convite para recomeçar. E se nós não recomeçamos, nós paramos de sonhar. Queridos, hoje, agora, nessa manhã, nós temos mais de 300 pessoas que estão ouvindo uma palavra que não é tempo de parar de sonhar. Não é tempo de parar de sonhar. Não é tempo de parar de sonhar. Eu quero te dizer que pior que morrer é passar a vida inteira fingindo que está vivo. Pior que morrer é passar a vida inteira fingindo que está vivo. A palavra afirma que sempre é possível recomeçar. Eu me lembro de uma vez que eu recebi uma palavra e uma irmã virou para mim e falou assim: eu olho para você e eu vejo um começo e um recomeço. Um começo e um recomeço. Um começo e um recomeço. E todas as vezes que eu sinto a minha alma afligida, eu lembro da palavra daquela irmã. E eu falava: Jesus, um começo e um recomeço. Um começo e um recomeço. Um começo e um recomeço. O ato de recomeçar não vem de nós. Somos agitados para isso. Nós somos agitados. Nós temos uma crise para recomeçar. Mas é o tempo de viver o extraordinário. Deus viu ontem o seu amanhã. Vou falar de novo. Deus viu ontem o seu amanhã. Aquilo que Deus vê é muito maior do que a nossa limitação humana. Quando Deus faz algo na hora que nós pedimos, Deus mostra seu poder. E nós vamos viver isso muitas vezes. Quantas vezes você orou e aconteceu na hora, no ato?
Você orou e pam, Deus fez. Nossa, Deus mostrou seu poder. Mas quando você ora e acontece depois de dias, de anos, Deus mostra que Ele não se esquece. Deus mostra que Ele não se esquece. E para terminar, eu queria falar sobre uma mulher chamada Esther. Todo mundo já conhece essa história. Mas Esther, ela era uma órfã. Ela era uma menina que estava exilada, que estava longe do seu país, que não tinha pai. E de repente, Deus tira ela daquele deserto e leva ela para um palácio. Deus leva ela para um oásis. E um oásis bem confortável. Ela estava lá, ela estava tomando banho, ela estava se vestindo com as joias reais e taranã, taranã, ela estava bem. Só que aí começa uma trama de Ramã. E mesmo assim, ela continua pensando assim, eu não vou sair desse oásis. Eu quero meu oásis, estar de boa aqui, eu já passei o que eu tinha que passar, eu já fui órfã, eu já chorei, eu já fiquei triste, eu já fui tirada da minha família. Como nós fomos ministrados aquela vez pelo pastor Lucas, eu nunca me esqueço dessa palavra, que não era um concurso de Miss Brasil, elas foram arrancadas de suas casas. Ela já tinha passado por isso e talvez ela tinha chegado num lugar confortável. Aí ela recebe uma carta para um recomeço. Aí ela recebe uma carta que dizia assim, ó, talvez foi para esse tempo que o Senhor te colocou aí. E aí, o que você vai fazer? Aí ainda é mais pesado, que aí o tio dela fala assim, olha, se você não fizer, Deus vai usar outro. Querido, você já ouviu isso? Eu já ouvi isso de Deus. Eu já ouvi isso de Deus. Eu falo assim, não quero, não vou, não faço, não vou pregar. Deus fala, tudo bem, se você não quiser, eu vou mandar outro. E aí? Gente, é doído. Sabe por quê? Porque você entende que você não é a última bolachinha do pacote. O reino de Deus é muito grande, ele é expansivo. Deus tem prazer em nos usar, mas Deus não precisa nos usar. Deus tem prazer em nos usar, mas Deus não precisa nos usar. E aí aquela menina fala assim, povo, vamos orar e vamos jejuar. Levanta aquelas servas, fala todo mundo jejuando a partir de agora. E a partir daquele momento ela não é mais aquela menina, aquela órfã. Agora ela é a rainha. Ela não é mais aquela menina indefesa. Ela é a rainha. E a palavra de Deus fala algo que fala que Esther se veste com vestes reais. Essa é a tradução que a gente conhece. Mas se você for ler no hebraico, não é isso que diz. No hebraico diz assim, Esther se veste do reino. Eu acho que você não entendeu. Esther se veste do reino. Esther não se vestia de vestes reais. Vestes reais ela vestia todo dia. Toda veste que ela vestia era real. Ela se veste do propósito do reino. Ela se veste do reino. Esther, quando chega na frente do rei, ela não chega sozinha. Ela chega vestida do reino. Ela chega vestida de uma nação. Ela chega vestida de um propósito. Queridos, quem não tem propósito morre. Qual é o seu propósito na terra hoje? Qual é o propósito de Deus para você hoje? Ela se veste do propósito. Ela não estava mais vestida com vestes reais, ela estava vestida de um propósito. E aí ela fala, se precisar morrer, morrerei eu. Aí eu me lembro de uma passagem que diz que existia um Jesus que estava afligido, que começou a suar sangue.
E ele fala assim: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia, que cumpra em mim o seu propósito. Queridos, eu queria muito, muito, muito chegar aqui e falar assim: olha, vai ser bem gostoso, vai ser bem fácil. Mas se precisar morrer, morrerei eu. Para quantas vezes eu precisei morrer para mim mesmo, queridos? Quantas vezes eu precisei morrer para mim mesma? Quantas vezes você precisou morrer para você mesmo? Quantas vezes você precisou se vestir do propósito para continuar avançando? Quantas vezes você precisou se vestir do propósito para continuar avançando? Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus tem um novo começo para nós. Deus tem um novo começo para nós. Elias estava lá na caverna, escondido. Mas Deus tinha um novo começo para Elias. Deus tinha um novo começo para José. Deus tinha um novo começo para Noemi. Noemi, o nome Noemi quer dizer doçura. E de repente aquela mulher perde o filho, perde outro filho, perde o marido, e ela fala assim: meu nome não é mais doçura, meu nome é Mara, é porque eu sou amarga. Mas Deus tinha um propósito. Deus olha, e Noemi olhava e via dor, mas Deus olhava e via propósito. A equação de Deus é milagre. Então, uma das noras vai embora, se despede, dá tchau. Mas Ruth fala: eu vou ficar aqui. Eu vou ficar. Eu vou honrar até o final aquilo que você carrega. Mesmo que você não acredite que você carrega, eu vou honrar até o final. Quantos de nós passamos por tempos que você fala assim: eu não acredito mais que eu carrego isso? Deus está falando com você. Mas alguém acreditou nela. E o nome de Ruth, por resistir, segurar a aliança, é colocado como vó do rei Davi. O nome de Ruth não foi esquecido, porque ela preservou a aliança. Preserve a aliança que você tem com o Eterno. Preserve a aliança que você tem nesse lugar. Preserve essa aliança. Não espere por mim agora. Agora é você e Deus. Eu não sei o seu recomeço. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei como começou o seu ano. Eu não sei. Mas eu sei que Deus tem um recomeço para nós nessa manhã. Eu sei que Deus tem um recomeço para mim nessa manhã. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Aleluia. Jesus, essa manhã, nessa hora, o Senhor pode fazer com que recomeços comecem a nascer. Senhor, se outras pessoas assinaram o destino dessas pessoas dizendo é o fim, acabou, agora acabou, eu quero dizer, todo decreto de final começa a ter uma mudança para um recomeço. Todo decreto de final, todo decreto de final, nós declaramos recomeço, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor fala ao meu espírito: não seja você a pessoa que quer matar outras pessoas, que quer colocar ponto final na história de outras pessoas. Seja você um libertador, seja você aquele que pega na mão daquele que está caído, aquele
aquele que pega na mão daquele que está afligido. Seja você, seja você, seja você, aquele que traz recomeço, aquele que traz destino, o processo gerador, mas o destino traz cura, o destino traz cura, o destino traz cura. Mais outra vez.